Sejam todos bem-vindos à nossa aula de anatomia do candle. Essa aula é uma aula muito importante, a qual eu peço que cada um de vocês fique bastante concentrado e tenha toda a atenção voltada para essa aula, pois a partir de hoje vocês vão olhar para cada candle do gráfico de maneira diferente, porque, de fato, cada um deles está contando uma história para nós. E para que a gente entenda essa história, é necessário a gente fazer aí a avaliação, ter ali uma fotografia do que o mercado está querendo falar para a gente. E é na anatomia do candle que você vai, de fato, aprender sobre mercado financeiro de maneira mais clara. Então a gente tem aí uns desenhos, me desculpe que eu não desenho muito bem, mas eu tentei ali expressar como se cada desenho desse aí fosse um candle lá do gráfico. Eu fiz isso aqui agora, demorou muito mais do que essa aula que eu vou passar para vocês. Eu desenho mal, galera. Mas vamos lá. A gente vai começar ali. Quais são as 4 opções primordiais que a gente tem dentro de um candle, né? Vou começar a te mostrar ali as primeiras duas. Vou te mostrar 2 candles, um candle vendedor, um candle comprador, e depois a gente vai mostrando ali alguns candles para que você, a partir de agora, comece a ficar totalmente ligado nesses candles. Por quê? São eles que vão te dar a oportunidade de fazer operações vendido ou comprado dentro do gráfico. Mas na frente um pouco, você vai estar aprendendo como identificar onde esses candles vão estar e que vai te proporcionar a sua oportunidade de entrar no mercado vendido ou comprado. Então vamos lá, sem mais delongas. Esse candle é um candle vendedor, né? Todos sabem. Esse candle, ele tem sua abertura na parte de cima. E a gente tem um candle. Esse candle você pode aí pensar que ele seja um candle de 5 minutos, de 15, de 1 hora, tanto faz. Não vai fazer diferença. Ele vai ter a sua abertura na parte de cima, o seu fechamento na parte de baixo. Por quê? Se ele é um candle vendedor, então ele abriu em algum local na parte de cima, o gráfico estava subindo, ele abriu e ele contrariou todo mundo e veio para baixo. Então ele tem a abertura na parte de cima, fechamento na parte de baixo. Ao contrário desse candle, a gente tem lá o candle de compra, que é provavelmente ali o mercado está descendo, e aí de repente aparece comprador, e aí esse candle vai ter a sua abertura na parte de baixo, o seu fechamento na parte de cima. Isso é o que eu posso passar para vocês como o mais simples possível. É um candle que ele é muito definido de uma abertura e um fechamento, seja ele vendedor ou comprador. É um candle bem seco ali, um candle bem que cuidou do price action dele ali. Simplesmente ele abriu no lugar, não fez caminhar para lugar nenhum, só foi reto e fechou lá no lugar que ele bem quis ali. Só que dentro do gráfico você vai ter uma imensidão de tipo de candle, né? São muitos os candles aí que a gente conhece dentro do mercado, quem opera, quem já tem experiência. Ou se você não tem, você vai começar a partir de agora a ter contato com vários tipos de candles e todos eles são de suma importância para as suas operações. A gente vai agora revelar aqui um candle vendedor e a gente vai decifrar ele. A partir de agora, depois que você ver essa aula, você vai lá para o gráfico e vai começar a fazer isso aqui, esse exercício que eu estou te mostrando aqui nessa aula de anatomia de candle. E aí você vai começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Vamos lá. Esse candle vermelho a gente tem uma abertura aqui. Esse mercado pode ter vindo fazer uma máxima aqui, né? Ele vem fazer uma máxima e de repente ele começa a descer, passa pela abertura e só vai descendo. Ou seja, tem vendedor ali ativado. E ele vai descendo com bastante força e aí ele faz a mínima dele aqui e o fechamento dele aqui. Olha e preste bem atenção. Falamos de 2 candles que tinha só abertura e fechamento. Agora nós estamos falando de um candle que tem 4 opções para que você agora comece a fazer a leitura. Por isso eu falo que é de tão suma importância essa aula diante do que você vai ter para frente. Porque a partir do momento que você entender isso daqui, você começa a entrar na linguagem do TraderB. Você vai começar a entender o que o TraderB fala e como ele executa as operações e como você vai, a partir de agora, executar também suas operações.
Temos aqui um outro candle. Esse candle você pode ver que ele já tem uma diferença. Ele é um candle, ele é um martelo, né? Eu não tenho muito interesse que vocês precisem aprender nome de candle, não é necessário. O que é necessário vocês entenderem é o seguinte: a anatomia por trás desse candle, ele vai te dar a fotografia do que o mercado vai estar fazendo naquele momento, para que você junte informações e faça as suas operações. Então isso aqui é conhecido como martelo, mas pouco interessa se vocês querem aprender esse nome ou não. O que vocês têm que ficar esperto é: esse cara tem uma abertura aqui, tem um fechamento na parte de cima, só que antes dele fechar, ele foi um candle que ficou aqui bastante vermelho, teve uma mínima. Então, diferente desse cara, esse daqui teve três situações, né? Ele teve a abertura, a mínima e o fechamento. Ok. Entendendo isso, você vai começar a ficar esperto com o mercado e com o gráfico. Vamos para uma quinta opção aqui, que é um candle vendedor, né? A gente pode ver que é um candle. Podemos dizer que ele é um candle ali meio que indeciso, né? Porque ele não é bem vendedor, ele termina um candle vermelho, mas não necessariamente ele foi um candle que quem venceu foi o vendedor ali, né? Ele é um candle que você precisa, geralmente esse candle aparece no meio do gráfico lá e não vai te surtir tanta efeito, mas você precisa entender ele. Ele é um candle que ele tem uma abertura, né, na parte de cima. Ele tenta uma máxima, ele até tenta ir para cima, mas não consegue. Aí ele faz uma máxima, volta na abertura, começa a descer desesperado, faz uma mínima e aí volta e faz o fechamento próximo da abertura. O que eu estou passando aqui para vocês nessa história é a história por trás das suas decisões. A partir de agora, você não vai mais tomar decisão sem saber a história que tem por trás. Você opera em 5 minutos. E você viu lá um candle. Estava numa região de fundo, uma região de suporte de mercado. E de repente, no primeiro 5 minutos, ou que seja, em outro tempo lá, aparece um candle desse aqui que testa uma mínima, um fundo de mercado, e fecha assim, provavelmente você vai querer estar comprado nele a partir daqui. Na maioria das vezes, o que acontece? Aparece esse cara no fundo e aí o mercado vai tentar uma reversão. Então, por isso é tão importante você entender sobre a anatomia do candle. Ou, de repente, você está lá descendo numa venda, aparece um cara desse, você fica alerta. Será se ele vai? Será se o próximo candle vai romper essa mínima? Ou será se o próximo candle começa aqui no fechamento, vem só um pouquinho aqui e faz a reversão de mercado? É por isso que a anatomia do candle ela é tão importante para o trader quando ele está operando. Por quê? Ele tem por trás de cada candle uma história. E ele vai juntando com o que já aconteceu no momento que ele está ali na frente do gráfico. Então pensa você lá, 9h30 da manhã, o primeiro candle que tiver lá, ele vai te contar uma história e você vai entender. O segundo vai te contar uma história e você vai entender. E assim sucessivamente. Até quando você vai tomar suas decisões, só que você vai estar tomando decisão de maneira consciente quando você entende a anatomia do candle. Você entende a anatomia do candle, você entende o price action, você entende a teoria de Dow. Então, a junção dessas informações vai fazer com que você fique alinhado com o mercado para você não fazer bobeira dentro do mercado. E para isso que essa aula serve, para te esclarecer mais sobre o mercado. Temos aqui um candle que ele fechou verde. Você vê que ele é um candle verdinho aqui, né? Tem um... Mas é bem parecido com esse cara. Ele é um cara que ele teve uma abertura, né? E aí ele tenta subir lá, ou tenta descer, a gente não vai saber disso, a não ser que a gente esteja na frente do gráfico. De repente ele abriu aqui, tentou descer tudo aqui, fez uma mínima, voltou a subir, passou pela abertura, ficou verdão assim, bonito, só que depois que ele fez essa máxima, ele voltou e fez um fechamento acima da abertura um pouco. Então são esses e vários outros tipos de candles que estão dentro do mercado oferecido para você todo dia de segunda a sexta dentro do mini índice ou dentro do mini dólar. Então é olhando para esses caras, entendendo sobre regiões, que é o que eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas, é que vocês vão ali extrair todo dia aquele pouquinho, aquela grana, e vai ser suficiente para você fazer sua virada dentro do day trade. Aqui a gente trouxe para vocês a anatomia do candle.
junto com a anatomia do candle, a gente está esclarecendo para vocês que existe vários tipos de candle e que você vai estar de olho neles para sua tomada de decisão e que vai ser de suma importância que você esteja atento à anatomia do candle na hora de tomar suas decisões. Para quê? Para você não vender quando deveria comprar ou fazer o vice-versa. Comprar quando deveria vender. Uma vez que você sabe como que o mercado se comportou nos últimos 5 minutos e se de repente ele está numa região compradora, você vai querer, na verdade, fazer ao contrário de que muita gente faz, vender fundo. Você vai querer comprar, porque no fundo é para você comprar. E se você sabe a anatomia do candle, você tem alguém do seu lado que pode te auxiliar nas suas decisões. Beleza? Estudem essa aula quantas vezes for necessário e não saiam dela antes de entender a anatomia do candle. Pega essa aula, vai para o gráfico, procura esses candles que eu mostrei para vocês aqui, que todos eles existem e estão lá para te oferecer oportunidades. É isso aí, galera. Até a próxima aula.